Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor da comunidade Ramá de Alvorada, retornando aí com o nosso programa de relatório da Ramá Sul, junto com a minha irmã, Arielle. Tudo bem, Arielle? Tudo bem, paz do Senhor, boa tarde, meus irmãos. É bom retornar, né, Taylor? Enfim, voltamos. Voltamos para a honra e glória de Deus, mas estamos aí para retornar também à programação, né? Nesse meio tempo aí, tiramos umas férias, como o pessoal tá falando. O pessoal quer vir pro sul, pastor CH, João, Dani, todo mundo quer vir pro sul, porque aqui as férias do relatório são prolongadas. Maiores, né? Pode vir, meu irmão, tem vaga aqui. Tem bastante vaga, pode mandar, não precisa nem mandar currículo, né, Taylor? Não, aqui é só chegar que trabalho tem bastante, a gente está precisando aí, a gente está aqui hoje com o Caio nos ajudando na parte da produção, da organização, então a gente está precisando de mão de obra assim, ainda mais que a gente vai vendo lá os irmãos, programa de relatório só avançando, pega Xerém, tem até uma vinheta lá, Santa Cruz da Serra, lá tá um cenário todo novo, inovado, com conceito atual e moderno. A gente fica pensando, poxa, gente, com a nossa madeirinha aqui queimada, vamos pensar em algo para melhorar esse negócio aí. Aguarde, em breve, novidades. Em breve, pode levar 2, 3, 4, 5 anos aí, em breve, né? O que é 5 anos perto da eternidade? É pouco tempo, né? Mas benção, retornando aí, depois de um longo período, acho que quando foi? Novembro, dezembro? Acho que foi dezembro, né? Por aí. O último, agora retornando, a Amanda aí já estava quase pegando um avião vindo aqui para o sul para dar um jeito na coisa, retomamos. Ainda não 100%, a gente estava com alguns probleminhas técnicos, mas estamos improvisando aí, espero que a gente consiga chegar até o final aí, em nome Amém. de Jesus. E a ideia desse programa é trazer um pouquinho do que aconteceu nesse período, das atualizações, tudo que o Senhor tem feito aqui no Sul. E também trazer essa proximidade, né, através da web rádio, daquilo que o Senhor tem feito. A gente consegue estar mais próximos dos irmãos mais próximos de nós. Há pouco tempo retornamos aí do retiro de carnaval, então tem bastante assunto, bastante tema, bastante novidades aí que tem acontecido aqui pelo Sul, e também falar um pouquinho para os irmãos da nossa programação aí do ano, que a gente já tem praticamente como definida. Então eu espero que o Senhor nos ajude aí a compartilhar e lembrar tudo que a gente tem para falar aqui. Amém. E como é que foi as coisas lá, né, no Rio? Foram bênção. A gente passou um grande período lá no Rio, né? A gente sempre passa um grande período lá com os irmãos. Eu fiquei 20 dias. Mas é sempre um privilégio a gente estar lá compartilhando com os irmãos, participando de célula, oração, né, os compromissos que tem, e é ali que a gente vai sendo edificado. A gente vai para o retiro, mas a gente pega esse período também para aprender com os irmãos. A gente volta com uma bagagem sempre, e também com uma responsabilidade, né, que não basta só ir para aprender e voltar e não praticar. Então a gente volta com responsabilidade também. Esse é o desafio. É um desafio. Mas a gente tem muita coisa para falar, né, Taylor? Nesse período aí a gente teve reunião de líderes, né? Para quem não sabe, e talvez está assistindo esse relatório pela primeira vez, nós falamos aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Alvorada City. Faz tempo que a gente não fala sobre a geografia. É, né? Verdade. Quem estava na reunião de sábado à tarde, lá no Retiro do Rio, do Carnaval, eu falei um pouco lá sobre as distâncias. Expliquei um pouquinho sobre como está geograficamente aqui localizado as igrejas aqui no Sul, né? Bênção. E aí a gente normalmente compartilha esses relatórios, né, na sexta-feira aqui na web rádio, a partir das 3 horas da tarde. Então a gente fala um pouquinho de cada local, né? Aqui a gente fala de Alvorada, tem outros irmãos das demais localidades que compartilham também dos relatórios de lá. Como o Taylor compartilhou lá no Rio, e provavelmente você que está assistindo aí não saiba, a gente
tem localidades bem distantes, nós somos de Alvorada e tem Pelotas que é mais longe, tem o nosso pastor lá em Santos, que não tem nada a ver com o Rio, Não com é o sul, na verdade, mas... É sudeste. Mas ele é ligado a nós, né? Então, a gente vai compartilhando com os irmãos. Então, a gente também tem anualmente, né, uma reunião para compartilhar. Uma vez no ano a gente tem essa reunião com líderes e aí a gente compartilha o que aconteceu no ano que se passou, mas também serve, e eu particularmente gosto muito dessa reunião, porque ela estabelece o que está para acontecer no próximo ano, né? Então a gente programa todas as datas de retiros, os locais, quais são as programações que a gente vai ter, né? Então isso nos ajuda muito, eu entendo que facilita muito para que a gente possa organizar o nosso ano, até mesmo para a gente estar aí com os irmãos no Rio, né, Taylor? Exato. Então, para nós tem sido um privilégio, para mim, pelo menos, né? Tem sido um privilégio essas reuniões de líderes. A gente teve, então, a nossa foi... Lembra, Taylor? Foi janeiro? Foi num dia muito especial. Dia 28 e 29 Verdade. de janeiro. Anote aí na sua agenda, dia do meu aniversário. Não tinha como esquecer, né? Não tinha. Ganhei até um bolo desse tamanho, assim, ó. Bem pequenininho. Mas foi muito legal. A gente tem ido para um espaço específico, né? Passamos uma tarde toda lá em reunião, dormimos no local, no outro dia tomamos café juntos em comunhão e depois seguimos em reunião até meio-dia, se eu não me engano, né? Depois fomos embora. Então foi um privilégio. Não sei quem vai editar os nossos vídeos, mas se a Amanda puder, nesse meio tempo, compartilhar aí a foto, ou quem está editando aí na rádio, né? Compartilhar a foto aí da nossa reunião, foi bem edificante. E para vocês é bom também compartilhar, né? Daqui a pouco outras pessoas estão nos ouvindo, daqui a pouco pegam essa ideia de fazer reunião também e definir o que vai ser feito naquele ano, né? A organização também ajuda a levar, né, os compromissos para frente, faz com que a gente realmente se comprometa a fazer com que aquele retiro saia, fazer com que aqueles encontros saiam, né? A gente tem aí o exemplo até mesmo do retiro de casais, que era um desejo há muito tempo. Era um desafio. Era um desafio. Mas Deus abençoou. A gente teve aí no ano passado, aqui no Sul. Já fica o convite ainda, não temos a data definida, mas a gente sempre faz ou julho ou agosto, friozinho, né? É bom aqui no Sul. E já fica o convite para os irmãos aí virem aqui passar conosco. Normalmente é um final de semana, um sábado e um domingo, em algum hotel, uma pousada, algum lugar, que a gente consiga trazer palavras direcionadas para os casais e também ter um tempo de qualidade ali para os casais, né? Sair um pouco da rotina da casa, da família, do trabalho, dos filhos. Tudo isso é muito bom, mas também é importante cuidar daquele e daquela que um dia vai nos suportar lá quando ficarmos velhinhos. É isso aí. E aí eu tava contando que só saiu esse retiro porque a gente, na reunião de líderes do ano passado, a gente programou, né, em agosto vai ter o retiro de casais e realmente saiu para honra e glória de Deus. Esse ano está no nosso calendário também. Então a gente teve esse momento aí nesse meio tempo que ficamos de férias, né? Mas não parados. Não parados, exatamente. Com muitos compromissos, muitas coisas acontecendo para honra e glória de Deus, né? Os irmãos daqui a pouco nos acompanharam um pouco antes, depois vão saber um pouquinho mais, né, de como que está o relatório aqui atual, né? Não mudou muita coisa assim de compromisso, né, Taylor? Não. Pelo que eu me lembro. A rotina se mantém. A rotina se manteve, mas é um privilégio estar toda sexta-feira aqui compartilhando o que aconteceu. E agora, nesse primeiro bloco, a gente está realmente fazendo totalmente diferente do que normalmente a gente faz. Lembrando um pouquinho do que aconteceu, mas não quero esquecer, né, Taylor, de enquanto a gente está aqui falando para os irmãos irem interagindo ali, né? Ah, é verdade. Enquanto a gente ainda não realiza esse sonho, que eu já falei com a Marcela aí, de poder fazer um programa ao vivo, quem sabe vai ter que ser um dia de noite. Aí de noite a gente vai concorrer com o que do segunda. Não dá porque é culto de Niterói. No restante dos dias já tem as programações, mas quem sabe um programa ao vivo aí de noite, diferente, relatório à noite aí, vamos ter que contar com os irmãos assistindo juntos aí. Mas a gente
tem esse desejo, né, da gente poder tá interagindo com os irmãos. Mas até lá a gente vai contando aí com a ajuda dos irmãos. Coloca um comentário que tá aí assistindo, tá acompanhando conosco, seu nome, a cidade, da onde que mesmo você não é da comunidade, tá aí acompanhando, coloque aí, você é da Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não tem placas, ela vai além das placas, pra gente poder na semana que vem a gente trazer aqui, falar o seu nomezinho aí. A gente se alegra muito de saber que os irmãos estão assistindo, e o interessante parece algo muito simples colocar o nome, mas isso já traz uma proximidade com esses irmãos, e quando a gente se reencontra, seja num retiro no Rio, seja num retiro aqui no Sul, seja em algum outro momento, a gente já quebrou aquela barreira, a primeira barreira de se conhecer, saber quem é. Então é muito bom isso, né? Até temos surpresas, né? Que os irmãos já sabem, a maioria. Uma irmã lá, muito assídua nos programas de relatório, a irmã Elaine de Parque Paulista, tá vindo pra cá. E quem sabe no próximo ou no outro, ela já tá aqui conosco, contando e testemunhando um pouco como é que foi essa direção de sair lá do Rio, sair de Parque Paulista e vir aqui pra Alvorada, que, meu irmão, aos olhos naturais não tem nada de bom pra oferecer, né? Tem o amor dos irmãos, que também falha às vezes, mas a gente oferece o melhor que a gente pode para que os irmãos se sintam amados. Mas interaja aí, vai deixando seu recado onde você estiver, deixa no YouTube, se você estiver no Facebook, quiser mandar ali também nos grupos que acompanham. Sei que tem os irmãos também estão nos ouvindo pela rádio e acabam não conseguindo deixar um comentário, mas também se sintam aí abraçados aí. Nós também nos sentiremos abençoados aí por causa dos irmãos junto conosco nessa parte. E é verdade, né, Taylor? Essa interação faz com que a gente se aproxime dos irmãos. Enquanto falava, eu lembrei aí da irmã Tayara Barroso, lá de Nova Friburgo. Ela comentava ali, falava que era de Nova Friburgo, mas lá no retiro no passado, onde ela sentou atrás de mim no culto, eu não sabia que era ela. Ela tocou no meu ombro, falei, oi, eu sou a Tayara. Eu falei, oi. E aí sim a gente pôde se conhecer pessoalmente. E aí hoje, né, essa comunicação já facilita, eu já tenho o WhatsApp dela, às vezes a gente comenta o status uma da outra, já tem essa troca. Agora no retiro desse ano, ela estava responsável pelas partes das limpezas, então já, é a Tayara que está responsável, então já fui lá, chamei ela. Então já facilita muito a comunicação e a gente conhecer os irmãos, que isso é a riqueza do corpo de Cristo, né? A gente conhecer os irmãos, se fazer conhecido. E ali vai ter um testemunho, vai ter um compartilhar de vida, que daqui a pouco a pessoa passou pela mesma coisa que tu. E assim a gente vai crescendo, vai edificando o corpo, vai trazendo a unidade, né, de Cristo. Então, para nós é sempre um privilégio, realmente. Quando eu falo que é um privilégio, é realmente um privilégio. Não é uma frase clichê, né? É um privilégio ver os comentários, ver quem participou, quem está assistindo, quem daqui a pouco já é assíduo e vai continuar. A gente chama esses irmãos para serem fiéis junto com a gente, porque a gente quer estar aqui perseverante toda semana, né, Taylor? É um desafio, né? Parece algo simples, mas sempre vem muitas lutas, desafios para a gente poder tá aqui. Até hoje eu tava com vontade, Carielle, né, aqui na gravação. Arielle, será que vai desistir hoje? Não desistiu. Então, se cumpre a palavra, melhor que sejam dois do que um, porque se um não tá com vontade, o outro ajuda, né? A gente faz um ajuste no versículo aí, mas é uma benção. Comente aí, meu irmão, deixe seu recado, uma curiosidade, uma lembrança, quem sabe agora recente do retiro, da gente ter se encontrado. É muito bom saber que os irmãos estão aí conosco. E hoje é sexta-feira, né? Dia de hoje é sexta-feira. Clube Bíblico. Agora tem aí. Essa chamada gaúcha aí. E foi uma benção. Falando em Clube Bíblico, eu participei de Clube Bíblico lá no Rio. O pastor CH fez uma forma muito especial, do jeito que ele gosta, na piscina. Que bênção. Fez na piscina. Ele fez tu cantar? Não. Ele fez eu ter que cantar a música que eu nem conhecia. Os irmãos te ajudam. Mas eu já passei por isso também no Clube Bíblico. Eu também não sabia cantar e ele mandou eu ler no celular. É isso aí. Só faltava o ritmo, né? Não tinha ideia. Exatamente. Mas foi uma benção. Participei lá, ele deu palavras direcionadas, assim, depois deixa o pessoal mais livre. Mas a última, ele até fez uma comunhão na piscina também, de despedida para nós. Deu uma palavra lá sobre comunhão, né? Falou sobre a unidade. E era algo que o senhor também já vinha falando comigo lá no retiro, no período que eu estava ali no Rio também.
Então só confirmou, né, no dia, né, de despedida, o pastor CH foi lá, deu uma palavra a respeito disso. Então ficou marcado aí, agora tu falou de clube bíblico, eu lembrei. Então se você tá aí em Santa Cruz da Serra, ou tá perto, né, Caxias na verdade tá dentro de Santa Cruz da Serra, ou melhor, Santa Cruz tá dentro de Caxias, né? Isso aí. Caxias. Mas tá em Parque Paulista, toda essa região aí, tá de bobeira Nova hoje. Campina. Nova Campina, não sei. Vou aprendendo. Tudo na volta aí. Como diz o Wendel, tá cansado, tá desanimado? Não fica assim, vem pra... Põe uma capa de chuva se estiver chovendo, porque tá chovendo quase todos os dias lá. Muito lá. E vai pro Clube Bíblico, que é uma bênção, né? Jovens de 0 a 100 anos. Amém. E aproveitem lá com os irmãos, que eu creio que serão muito edificados. Bênção. Já falamos um pouquinho aí sobre o que a gente vai falar, né? Não que a gente iria, mas a gente vai retomar um pouquinho mais no detalhe, qual foi o direcionamento aí da reunião de líderes que a gente teve, sobre um pouquinho do retiro, o tempo lá, como que foi, e o que o senhor tem nos direcionado esse ano, as organizações aqui que a gente tem aqui no Sul, vamos compartilhar com os irmãos aí, então a gente vai para um breve intervalo aí, também na sequência aí a gente já vai compartilhar alguns relatórios aí. É importante falar, vamos falar um pouquinho sobre já a geografia lá, né? Isso, relembrando por favor. Aos irmãos, né? A gente já compartilhou várias vezes que Alvorada é região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então é uma cidade que faz divisa com Porto Alegre. Daqui ao aeroporto, onde normalmente os irmãos chegam para vir aqui para o sul, dá em torno de 25 quilômetros, é muito perto. É uma cidade vizinha. Daqui para Pelotas, que é mais ao sul do estado, são 265 quilômetros. Onde está lá o pastor Moisés, a Martinha, o Maurício, o Gabriel, o Wagner Lima e sua família. Onde estão esses irmãos? 265 quilômetros mais ao sul do mapa. Assim, enquanto está olhando o mapa, mais ao sul do mapa. Nós tínhamos, e aí que a gente já traz a atualização para os irmãos, a igreja lá em Rio Grande, com o pastor Nilson, a irmã Dayana, mas eles, na reunião de líderes lá, algo que já vinham conversando junto com o pastor Érico, com o pastor Gabriel, se desligaram da comunidade Ramá, estão congregando numa igreja local lá em Rio Grande, mas nossos irmãos, e eu falei para eles, não pensem que não vão receber minha visita lá, porque eles são irmãos que têm um coração gigantesco, nos recebem sempre muito bem, servos de Deus, amam o Senhor, então são irmãos muito preciosos para nós, mas não estão mais ligados conosco aqui na comunidade. Então os irmãos não irão receber o relatório de como está sendo lá, então nós aqui já passamos o relatório de que aqueles irmãos lá não estão junto conosco neste momento. A irmã Mara também seguiu junto com eles, até por uma questão de poder estar sendo cuidada, amparada, discipulada lá. Mas está tudo bem, não tem nenhum problema, ninguém saiu brigando nem nada. Amém, glória a Deus. Continuamos irmãos em Cristo. Esse é o mais importante, né? E cremos que vamos viver a eternidade juntos. Então essa é a parte do Rio Grande do Sul. Um pouquinho mais ao norte do mapa, dentro de Santa Catarina, aí em Florianópolis, tem os irmãos lá, Rogério, Edilane e a família, né? O Léo, o Pedro, o Bernardo, que são a comunidade Ramá lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Eles dão um apoio para a irmã Adelaide, né, que está junto, que é a mãe do irmão Rogério, e agora está morando um tempo lá com eles, e também o irmão Rogério, ele cuida, discipula o Vichenko, que está em Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, que daí é fronteira com a Argentina, com o Uruguai. É bem longe, é 800 quilômetros. Bem longe. Mas então ele vai dando esse apoio para os irmãos. É um desafio, esses discipulados à distância aí, nós fomos discipulados totalmente à distância, mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória, permitiu que a gente perseverasse aí. E um pouquinho mais acima do mapa, no Paraná, em Curitiba, está o irmão Daniel e a irmã Cris, o Daniel Cris, esse casal lá que tem caminhado junto com o pastor Gabriel, tem sido cuidado por ele, mas também está o casal lá no meio do caminho, né? A ponte para chegar até o Rio, né? Em São Paulo está lá o pastor Gabriel, a Amanda, junto com a Gabizele e o Mateus, a gente ainda não sabe, que é o bebê que está na barriga, e agora junto com o irmão Lindomar, a Jennifer e a Ana Helena, que tomaram
a decisão de estar caminhando conosco. Eles congregavam em uma outra igreja em Santa Catarina e agora se mudaram para São Paulo, está trabalhando junto com o Gabriel lá. Então ele está congregando conosco, até no retiro lá eles se ligaram a nós da comunidade e trouxeram muito desejo de servir, estar servindo os irmãos, são uma bênção. E é isso, essa é a localidade. Então, para que eu possa ter um dia de discipulado com o meu pastor Gabriel, eu preciso viajar aproximadamente aí uns 1.300 quilômetros, quase 1.400 quilômetros, para que eu possa ter um dia de discipulado com ele. Então tá aí o nosso desafio. E também já trazendo essa atualização sobre nossos irmãos de Rio Grande. Continuam nossos irmãos, não traga essa religiosidade que agora foi para outra igreja. A igreja do Senhor é una. A gente acaba utilizando às vezes de forma mais usual, assim, tá em outra igreja, tá em outro lugar, mas a igreja do Senhor é una, tá em outra denominação, mas continua sendo bênçãos. Inclusive o irmão Nilson compartilha lá no grupo de leitura, né, as informações e curiosidades sobre a leitura. Então nos abençoa muito. O irmão que nós amamos muito, junto com a Dayana, o Danielzinho, a irmã Mara também, a Elis, que congregava lá junto com eles também. Então são irmãos que nos abençoaram muito tempo, continuarão nos abençoando, e nós também queremos ser bênção de Deus na vida deles. Amém? É isso aí, amém. Aí só para reforçar então, no programa de relatório, então normalmente agora a gente vai ter então relatório de Alvorada, Pelotas e Santos. Quem sabe, se vocês orarem junto com a gente, quem sabe a Edilane, seu Rogério, vamos ver se a gente consegue convencer esses irmãos a passarem a nos ajudar aí com o programa de relatório também, para compartilhar como é que tem sido lá em Santa Catarina, que um pouquinho mais, se vocês ficarem ligados, a gente vai falar um pouquinho do nosso retiro aqui do Sul, e lá vai ser o local, né, Florianópolis. Então é bom que os irmãos também já venham conhecendo esses irmãos queridos, que eu creio que vão receber os irmãos que forem para Santa Catarina. Mas como o Taylor já falou, a gente vai para um breve intervalo. A gente falou bastante, espero que os irmãos não desistam de nós. Não desistam. E a gente, com saudade. É isso aí, a gente estava com saudade, mas a gente vai voltar aqui para continuar, então, compartilhando mais um detalhe, quais são os nossos desafios diários aqui de Alvorada, mas também quais são as nossas programações para este ano. Fique aí que a gente já retorna. Paz, meus irmãos, meu nome é Camila, sou da Ramá de Alvorada e estou ligadinho no programa de relatório da Ramá Sul. Paz, irmãos, sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas, estou aqui para compartilhar um versículo com vocês. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Voltamos então do breve intervalo, como a gente falou, né, Taylor? Esperamos que os irmãos que estavam no primeiro bloco estejam aí perseverantes conosco. Sim, esperamos. Mas comente de novo. Exatamente. Ou se ainda não comentou, deixe o seu comentário. Se chegou nesse meio tempo também, deixe seu alô, seu abraço. Como a gente explicou no primeiro bloco, a gente ainda não consegue acompanhar de forma ao vivo e online. Mas eu sei que a irmã Rita Martins já deve ter comentado, a Muri deve ter comentado. Tem irmãs que são fiéis aí, né? Então, é verdade. Provavelmente a Tayara Barroso já comentou aí. Agora, se nenhuma delas tiver comentado, não nos deixem sozinhos, comentem aí. Isso, faça um recorte dessa minha fala e mande pra ela. Mas, como a gente também explicou no primeiro bloco, a gente não consegue acompanhar. Então, na semana que vem, quando a gente apresentar o programa gravado, né, a gente manda, então, um abraço para os irmãos que comentaram nessa semana, porque ainda, né, esse programa não é ao vivo, porém, a gente sempre volta para ver lá quem é que comentou, quem deixou o seu abraço, seu alô, seja no Facebook, no YouTube. Agora vamos ver se eu vou lembrar, né, Taylor? Faz tanto tempo que a gente não fala. Desafio. Facebook, Web Rádio Ramá, ó.
E o aplicativo, né, que tu consegue acompanhar ali a rádio, web Rádio Ramá, também dá para baixar o aplicativo e ouvir 24 horas a programação. Mas também a gente tem as nossas redes sociais que você consegue ter contato diretamente com o pessoal aqui do Sul. Então a gente tem o nosso Instagram ali, Ramassu_, lá no próprio Instagram, pode seguir. Ali tem toda a programação, onde normalmente a gente compartilha. E temos também o nosso Facebook aqui da Ramá Alvorada, que está exatamente como Ramá Alvorada. Você pode procurar lá e conseguir acompanhar os cultos que normalmente a gente compartilha de domingo de manhã, né? E é importante quando procurar Ramá Alvorada, procura com uma página Ramá Alvorada. É verdade. Porque tem um perfil Ramá Alvorada que a gente usa só para a parte mais técnica. É isso aqui, aí. Né? Mas a página Ramá Alvorada e todo o culto de domingo pela manhã a gente compartilha aqui. É isso aí. E aí nos demais dias da semana, então é tudo pelo Instagram, os cultos, né? Tem lá culto na terça-feira de Pelotas. E na quinta, então, a gente transmite o nosso culto à noite também pelo Instagram da Ramá Sul. E no domingo de manhã, a gente tem o nosso pastor lá de Santos, pastor Gabriel, compartilhando a palavra também pelo Instagram. Então, se você quiser estar mais próximo, querer conhecer um pouquinho mais desses irmãos, fique bem à vontade de seguir as páginas e também deixar o seu comentário. Estou aqui conheci vocês pelo relatório, vim assistir a primeira vez pelo relatório, a gente vai ficar bem contente. Sim. Porque lá é ao vivo, né, Taylor? Lá a gente consegue mandar abraço. Quando dá tudo certo. Quando dá... tem Quando isso dá também. Tudo certo, a gente consegue já mandar um abraço lá. É verdade, a gente tem tido uns problemas técnicos aqui, mas a gente não tem deixado de perseverar e colocar diante do Senhor. Mas amém, vamos iniciar por onde, Taylor? Pelo começo. Sempre é importante pelo começo. Vai lá. A gente vai falando um pouquinho sobre como foi, né, o nosso início de ano. Então já há 4 anos, todo início de ano, em janeiro, a gente faz uma reunião de líderes aqui da Ramá Sul, debaixo de autoridade, o pastor Érico nos abençoando para que a gente faça essa reunião. De forma alguma a gente quer segmentar algo, né? Pelo contrário, a gente segue uma direção do nosso pastor para ver o que o Senhor vai falar conosco, o que Ele quer nos direcionar em relação ao ano, né? Os temas de retiros, as palavras, os temas que a gente vai se aprofundando um pouco no dia a dia. Então ela ocorreu dia 28 e 29 de janeiro. A gente faz uma reunião, como é um número pequeno, não sei quando aumentar, como ficará, se aumentar. A gente reúne num hotel, a gente faz um sábado e um domingo, reúne lá, num ambiente retirado mesmo. Para que a gente tenha essa direção, busque essa direção do Senhor. Também ali a gente faz uma prestação de contas, abre os caixas da igreja, porque isso também a gente considera que é importante, a parte financeira, que nada fique oculto. A gente aqui na Ramá Sul tem um caixa único da igreja, então a gente traz todo um relatório, também as decisões de como será usado o dinheiro da obra, né? Que isso a gente precisa da direção do Senhor para isso, e também o que o Senhor quer que a gente foque, né? E esse ano o Senhor nos direcionou a falar sobre discipulado, né? Aprofundar mais sobre esse tema discipulado, e é algo que o pastor Érico também já vem falando. Então seguimos muito nessa direção do discipulado. Até o pastor Gabriel compartilhou uma palavra lá no Retiro do Rio sobre isso, né? Se a gente entende que o que o Senhor manda é uma ordem, e a gente, se não cumprir, a gente está pecando. Quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, os batizando, isso é uma ordem. E se a gente deixa de fazer isso, a gente está pecando contra o Senhor. Então a gente entendeu, tomou essa palavra para nós, sentimos o peso dessa palavra sobre nossa vida, e é o que nós temos tentado focar, né, sobre o discipulado, não só pregar palavras sobre discipulado, mas também praticar o discipulado no dia a dia, né? Esse tem sido o nosso desafio, né? A partir dali a gente também a partir da reunião a gente faz uma programação.
de como que vai ser o nosso ano. Então, algumas definições como Retiro do Rio, nunca fazemos um retiro aqui, a gente deixa os irmãos liberados para irem para o retiro. Falei Retiro do Rio, né? Retiro de Carnaval. Não fazemos nenhuma programação aqui no Sul, né? Deixamos os irmãos liberados para ir para o Rio, até porque para os líderes é uma convocação, está lá, o pastor Érigo trata dessa forma e nós nos submetemos a isso. Retiro da Semana Santa, a gente já fez uma programação, teremos aqui, será em Gravataí, no sítio Canaã, né? Então, sabemos que os irmãos também têm no Rio, né? Mas se alguém... Deus mandar, né, obedeça e venha conosco aqui pro retiro aqui do Sul, é uma bênção. A gente normalmente tem algum irmão que vem enviado de lá. Esse ano não sei, as coisas têm se direcionado para não ter, né, nenhum irmão enviado lá, um pastor, um líder, e nós entendemos que é o Senhor nos chamando a responsabilidade também aqui no Sul e nos alegramos por isso. Também já fizemos algumas programações, como ter algum evento, né, ou retiro de jovens. Provavelmente a gente vai fazer alguma conexão com o do Rio, né, que vai ter lá em junho, né? Junho ou julho? A gente tá pra confirmar ainda, mas acho que é junho. Normalmente é no feriado de Corpus Christi, que daí vai cair em 8 de junho o feriado, né? Então provavelmente vai ser nesse período. Fica nessa data, mas a gente vai tentar conectar, como o número de jovens é pequeno aqui no Sul, a gente conecta com o Rio. Retiro de casais, julho ou agosto vai ter. Não vai ser na casa do Gabriel, em nome de Jesus, né? E ele me entende porque que eu falo isso. O pastor Gabriel lá tem uma casa em Atibaia que tem alguns quartos, mas não o suficiente, né, para que um retiro de casais aconteça. Ele diz que bota uma barraquinha no pátio lá, quarto, né? Gabriel é demais. É um acampamento para casais, né? Eu acho que isso vale mais pra jovem, né? Jovens iam adorar isso. É que ele ainda tá numa transição. Apesar de ele estar lá nos quase 40 dele, ele tem o espírito jovem, né? Então ele quer, né? Eu já não. Eu tenho 40 e a minha cabeça já tá de 50 já, né? Sou mais espírito velho, né? Já quero ficar mais acomodadinho, né? Mas vai ter, em nome de Jesus, vai ter. E... fora as nossas outras programações, provavelmente a gente vai ter um retiro virtual, uma forma diferente que a gente faz para estar em unidade. A gente reúne um sábado e um domingo com palavras, tempo de oração, tudo virtual, né? A gente entende que poderia não fazer por não ser o mais apropriado, mas entre não fazer nada e fazer virtual, fazemos o virtual e sempre traz vida para nós. E a gente, às vezes a gente fica um pouco resistente a isso, mas a gente tem os frutos. A gente tem irmãos que se converteram através das lives, nós temos irmãos que caminham conosco hoje, são líderes aqui em Alvorada, que tomaram a decisão de firmar na comunidade através de um retiro virtual que fizemos. Então, tem a bênção de Deus nisso e a gente consegue desfrutar muito disso. Não é o ideal, né? A gente gostaria de estar junto com os irmãos em comunhão, batismo, ceia do Senhor, tudo isso, mas a gente usa as ferramentas que tem. Feito é melhor que perfeito, mas não de qualquer jeito também, né? Então é importante a gente entender. E em novembro teremos o nosso Retiro do Sul, já é famoso Retiro no Sul, que é assim que os irmãos tratam, Retiro do Rio, Retiro do Sul. Vai ser nos dias 13, 14 e 15? Não, 2, 3, 4 e 5 de Por novembro. que eu tenho 13, 14 e 15 na cabeça? Não sei. É que a Rita tá me preparando umas férias surpresa. Poxa, olha bem aí, que podia, olha a indireta aí, Rita. Fica indireta. Aqui, eu olhando pra ela. Ela tá aqui do ladinho. Fica indireta já pra ela. Então é 2, 3, 4 e 5 de novembro. Então é ali no feriado de finados. Vai ser em Santa Catarina, já definimos o local, vai ser lá no sítio da Figueira, onde alguns irmãos já vieram. Então vai ser uma bênção, já vão se organizando. Tem a possibilidade de comprar passagem antecipada. Irmã Arielle aí gosta de uma dor de cabeça, então fez um grupo, está incluindo os irmãos para estar procurando, compartilhando passagem ali. E os irmãos
Tô empolgado. Sei que célula da Marcela aí tá toda empolgada aí pra vir. Tutu, Michele já estão organizando a caravana pra vir de carro. Aline, Robert, já ouvi alguma coisa. Luciana. Então, em nome de Jesus. A Aline me mostrou até de um irmão, só não lembro quem é agora, que mandou no grupo lá do Rio, que ele montou um caderninho, Retiro do Sul, e começou a juntar dinheiro por dia ou por mês. Que bênção. Pra ele conseguir se organizar pra vir pra cá. Então, fiquei bem feliz. Não sei se era o Rafael Rocha, da Edilane. Não é Edilane. Produção, como é que é? Produção? A produção da... A esposa do Rafael Rocha? É a... Lidiane, isso aí. Não deixamos de te amar. É isso aí. Não, é que eu confundo mesmo. Mas aí eu tinha um nome na cabeça e ele me confundiu. Eu acho que é o Rafael Rocha, ou eu posso estar falando errado também. Mas eu fiquei bem feliz. Coloca aqui no comentário quem que é. É isso aí, fiquei bem feliz. A Aline me mandou lá de uma pessoa se organizando. Eu falei, caraca, Deus é bom, né? Vai colocando no coração das pessoas. E ali ele foi dando exemplo para outros. Então siga esse exemplo, e como eu sempre falo, quanto antes comprar, melhor, né? Quanto antes comprar, mais barato fica, mais tranquilo tu fica, porque daí tu já vai pagando as parcelas bem antes. Quando chegar perto do retiro, quando vê tu já acabou, quando vê tá mais perto de acabar, então a dor de cabeça, né, já vai sendo diminuída na parte de organização. Então, tô aqui à disposição, quem precisar de ajuda. Quem quiser, né, saber mais sobre passagem, pode me chamar, que eu, com muita alegria, vou ajudar. Isso é algo importante, até que nós falamos bastante aqui no Sul. A gente tem o curso Crown, né, que é um curso da Universidade da Família, que é um curso de finanças à luz da Bíblia. Às vezes a gente fala, não, só vou buscar Deus, meu negócio é estar dentro de culto, estar cultuando Deus na igreja, e o meu trabalho ele é secundário. Ele realmente não deve ser primeiro na nossa vida, o trabalho ele é secundário, mas a gente precisa entender que ele pode ser uma ferramenta do Senhor para nos proporcionar momentos com o Senhor. Porque é só através do trabalho que a gente consegue ter uma organização financeira para que a gente consiga não sofrer tanto, né, nessas partes de organização para retiro. Eu louvo ao Senhor, porque os irmãos têm entendido isso e é o que tem facilitado que os irmãos possam estar no Retiro do Rio. Já não sofrem tanto, porque tem o Retiro do Rio da Semana Santa, já tem o Retiro do final do ano, o Retiro de casais, de jovens. Então tem vários eventos que só com uma organização financeira, priorizando as coisas do Senhor, é que a gente consegue desfrutar. Então pense nisso, meu irmão, que às vezes eu acabo vendo isso no meio evangélico, as pessoas não honrando o Senhor nos seus trabalhos, não dedicando uma qualidade no trabalho. Não estou dizendo que a gente tem que dedicar mais ao trabalho do que o Senhor. Não pode ser um Deus na nossa vida, mas ele pode ser um meio muito bom da gente ser um canal de bênção na comunidade onde a gente está. A gente consegue ver irmãos que consegue se organizar financeiramente, abençoar outros irmãos, poder estar abençoando, e a gente vê irmãos que gostam de viver pela fé, né? E às vezes é até um pouco de displicência, não é nem viver pela fé. Deixa sempre a última hora, acaba sendo um peso, não consegue ir, e aí depois acaba não desfrutando daquilo que o Senhor tem num retiro, num encontro. Então é importante isso, né? A gente sempre fala muito sobre os estudos, a gente estuda não para ser rico, não para melhorar no trabalho. A gente estuda porque também nesse lugar é uma oportunidade da gente falar de Jesus, uma faculdade, uma pós-graduação que se faz, enfim. Só que isso também vai nos habilitando para o mercado de trabalho. Automaticamente a gente consegue um trabalho que seja melhor remunerado, e a gente sendo melhor remunerado, a gente pode fazer a obra de Deus melhor. É uma linha muito tênue, é um papo para um outro dia, né? Curso Crown pode explicar isso um pouco melhor, mas focar nas coisas de Deus é o caminho, né? Inclusive no trabalho, na família, no lazer, em tudo que a gente a gente precisa incluir o Senhor nisso, né? Então já fica aí essa dica prática para os irmãos. Sem organização fica muito mais difícil. Sabe que já vai ter 3, 4, 5 retiros? Já se organiza para isso, né? Não, tá muito caro. Caro é o seu telefone, meu irmão, que você tá na mão agora e você pensa, vou comprar porque eu preciso, e agora um ano depois, eu nem usei tudo que ele tinha. Quem sabe isso não era uma necessidade. Quem sabe o carro que trocou, quem sabe a roupa que comprou. E isso pode ser caro. As coisas do Senhor, elas nunca são caras, meu irmão.
Aí tem um princípio muito importante, né? Que quando a gente coloca as coisas de Deus realmente acima de qualquer coisa, né? Como nossa prioridade, o Senhor abençoa as demais, né? Então a gente entendendo como princípio que quando a gente trabalha, né? Até a própria palavra fala, né? O trabalhador é digno do seu trabalho. Então a gente vai ali realmente, né, cumprir com o nosso trabalho, com o trabalho que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, não podemos ser negligentes, como o Taylor falou. Mas além do trabalho, colocar o Senhor em prioridade. E aí colocar o Senhor em prioridade é também se organizar financeiramente para poder estar nos retiros. Exato. Né? Então, para mim, eu sempre, até a troca de trabalho, para mim foi uma circunstância, Senhor, não quero perder os retiros. Né? Foi uma conversa que eu tive com o Taylor na época, que eu ia entrar para um lugar, que é onde eu estou hoje, que eu tinha que trabalhar ou sábado ou domingo, e feriado. E o Senhor, ele sabia o desejo do meu coração, sabia que a minha prioridade era o retiro. Então, aquilo ali também foi um ponto que eu coloquei. Senhor, se isso vai impedir que eu vá nos retiros, não permita nem que eu passe, não permita nem que eu entre. E o Senhor abençoou. Eu, com alguns meses de empresa, consegui ir para o retiro, né? Consegui todo ano, mesmo ficando menos tempo, conseguir ir para o retiro. Então o Senhor, ele abençoa. Quando a gente coloca ele como prioridade, coloca os retiros como prioridade e coloca uma organização para que a gente possa estar nesses lugares, o Senhor, ele abençoa, não deixa faltar mais nada, né? O básico, o necessário a gente tem. O resto, querendo ou não, é vaidade, se a gente para para pensar. Mas a nossa prioridade, pelo menos, né? A gente tem procurado seguir essa linha aqui no Sul, né? Nossa prioridade tem sido os retiros. É um investimento, não é um gasto. Isso também ajuda, né? Na parte de pensar, não é um gasto que eu tô... Meu Deus, gasto tanto no retiro no ano. Quanto que eu gasto de retiro, né? Se a gente para pensar nisso, a gente começa a mensurar as coisas que são terrenas. Mas quando a gente olha para algo que é eterno, a gente... perde esse foco e vai olhando para o Senhor, vê que o tempo com Deus vale muito mais que aquele dinheiro que a gente pagou no retiro. O tempo lá com os irmãos que a gente passa no Rio vale muito mais todo o esforço que a gente faz para estar lá. Então, nada se compara quando a gente coloca o Senhor e as coisas de Deus em primeiro lugar. Aí o Senhor, o resto, ele vai abençoando. E eu já dei uma missão falando nisso, o tempo que passa com os irmãos, aos irmãos do Sul, quando vão pra lá, não fiquem só num lugar, né? Fiquem um tempo na casa de um irmão, vão um tempo pra casa de outros irmãos, tá junto, aproveitar isso. Eu sei que os irmãos de lá querem segurar, né? Os irmãos, assim como a gente quer quando eles vêm pra cá, mas é importante estar indo de um lugar pro outro. A Arielle vai fazer isso em nome de Jesus no ano que vem, dessa missão pra ela. Mas eu fiz, né, Taylor? Eu fui no período lá de consagração, fui em Niterói, fui em Petrópolis, fui em Santa Cruz. Isso aí, tu foi bem. Fui em vários Falhou, lugares, né? né? Falei agora quando eu fiquei só em um lugar. Não é que é ruim ficar, mas é que perde a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos. Eu já fui muito abençoado, ficar em Santa Cruz da Serra, depois ficar também um tempo, ir na casa de algum irmão em Parque Paulista, Petrópolis, Friburgo. Então tem muitos lugares ainda que eu não fui. Agora a gente tem a Missão Sergipe. Quando iremos, Rita? Ó. Ela fez uma cara assim de... Não sei, temos a Aí eu vou junto. Missão Sergipe, né? De ir lá visitar os irmãos, estar junto com os irmãos, animar os irmãos, relembrá-los, como nós somos lembrados aqui de que não estão sozinhos, né? Então o pastor Clodoaldo lá é bênção, né? A gente pôde se aproximar um pouco nesse retiro agora que passou. Mas é isso, meus irmãos, falamos um pouquinho tudo que a gente falou ali na reunião de líderes, estendemos um pouquinho sobre... as dicas e organização lá para o Retiro do Sul, e teve durante esse período o retiro, né? O retiro foi ali pelo dia 17, 18 de fevereiro, a gente né? viajou no dia 17 de fevereiro, na sexta-feira, né? A gente vai pro retiro. Aí ficou lá 18, 19, 20 e 21, eu acho. 22, acho. 22. Mais ou menos. 5 dias, né? né? São 22. Mas não são só esses dias. O nosso retiro aqui, ele começa muito antes. Então tinha irmãos lá no dia 8, dia 9, já viajando pro Rio, e os últimos voltaram no início de março. Acho que voltou ali uma última leva. Eu e minha mãe, a última leva. Então até a igreja ela fica meio desmembrada, até
conseguir voltar, muito pela questão o quê? Das passagens, organização. Às vezes para pegar um pouco mais barato tem que ficar um tempo maior e tal, algo que a gente precisa sempre estar pensando. Mas uma coisa eu digo aos irmãos do Rio, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, fica mais barato vir em novembro para cá do que nós irmos em fevereiro lá para o Retiro, né? Porque feriado de Carnaval, Rio de Janeiro, tudo é mais caro. Então eu creio aí que o Senhor também pode abençoar os irmãos para vir. E foi isso esse tempo, meus irmãos, muita coisa acontecendo, nossas programações, cultos aos domingos pela manhã, às 9h30, oração a partir das 8 horas. Terça-feira continuamos com o nosso Restaurar, que tem sido bênção. Oportunidade de visitas a gente fazer, indo em locais, pessoas que pedem um convite ali, tem como fazer uma reunião na minha casa, a gente utiliza para isso. Quarta-feira também é um dia que se usa para célula, a gente costuma dizer é o dia da família. Quinta-feira culto a partir das 20 horas, né, o culto que o Senhor nos dá aqui e nos abençoa muito. A gente dá esse culto ao Senhor e Ele sempre manifesta ali o poder dEle através da palavra, através de um mover, né, quebrantamento que Ele gera em nós, né, o conflito que a palavra que Ele traz, às vezes que sai daqui com aquela... Parece que tô saindo pior do que eu cheguei. Por quê? Porque a palavra está falando conosco, nosso pecado está sendo exposto ali, mas é um tempo bênção. E esse culto de quinta-feira a gente transmite ele pela página da Ramassu ali no Instagram. Sexta-feira também é o dia que a gente faz algumas células. Voltamos com os nossos PGs aos sábados, às 19 horas. A gente retomou as reuniões que nós fazemos às 19 horas pelo Meet ou pelo Zoom. Reunimos de casais, homens, mulheres, jovens e adolescentes. Então são 5 reuniões que a gente faz uma vez por mês. Tem uma palavra direcionada com esse tema. Já tivemos agora na retomada do ano de casais, já tivemos de homens, e amanhã a gente já tem de mulheres. Amanhã, excepcionalmente, vai ser às 17 horas. Então fica ligado na Ramassu aí. Se você tem nossos grupos também, pede o link lá, a gente vai compartilhar. É um tempo bom, um tempo gostoso, que a gente aprende bastante do Senhor. Mesmo sendo online, serve o mesmo princípio lá que a gente falou do retiro online que a gente faz. Mesmo sendo online, é conteúdo, é aprendizado, é a palavra de Deus, é o manifestar do Espírito Santo que a gente está desfrutando ali. E é isso, meus irmãos. Assim tem sido o nosso relatório, nossa caminhada. Alguns irmãos chegando, irmão Wellington, irmã Elaine, como eu já falei lá no bloco anterior, chegando aí essa semana direto do Rio para a Alvorada. Os irmãos fizeram questão de ficarem em Alvorada, apesar do filho e a nora estarem em Porto Alegre ali, por causa do trabalho, da profissão. Eles fizeram questão de estarem em Alvorada porque eu achei interessante isso. Quero ficar perto dos irmãos. Isso é algo que nos traz um ensinamento muito precioso da parte de Deus, de que, olha, o Senhor zela por isso, ensina isso, e aí a gente vê os irmãos cumprindo isso na prática. Isso é algo maravilhoso da parte de Deus. Provavelmente esse ano a gente vai ter curso CRAU aí, vamos compartilhar, vai ter presencial, vai ter online também, então os irmãos de longe também poderão participar. Então muita coisa aí tem acontecido, muita coisa vai acontecer, e a gente quer tudo poder fazer para a glória de Deus. Amém, Ari? Amém, glória a Deus. E ficamos felizes, né, de tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, acrescentando alguns irmãos, né, para ajudar aqui na obra, mas também para abençoá-los, né? A gente nunca sabe o que Deus quer. Trouxe aí a Yasmin, agora trouxe o Wellington, e a irmã Elaine, que são uma bênção. A gente até esteve com eles lá em Parque Paulista, participando da oração. Fomos lá para casa do pastor Djalma, a irmã Fátima. Lá é o lugar da bênção, né? Um tempo precioso demais, né? Quem tiver essa oportunidade, faça isso. Participe lá da consagração no domingo de manhã, às 8 horas. Depois eles nos convidaram para ir almoçar na casa deles, foi uma bênção. Como vocês não fazem desfeita, né? Não, com certeza. Mas foi uma bênção, foi riquíssimo estar ali com eles. É sempre precioso a gente estar com irmãos que têm uma bagagem, né, para nos ensinar.
tem uma experiência de vida para compartilhar, e ali a gente vai alcançando a verdadeira sabedoria que a palavra diz, né? A gente se torna ouvinte, vai aprendendo com o erro dos outros, vai aprendendo com os acertos, e assim a gente vai seguindo nessa linha da unidade. Então estamos felizes de receber esses irmãos. Quem sabe nos próximos relatórios a gente tem aí o testemunho deles, talvez eles aqui presencial com a gente, né, Taylor? Para vocês também conhecerem, daqui a pouco não conhecem, ela normalmente comenta, mas quando vê não conhecem a irmã Elaine, né, o irmão Wellington. Quando verem eles vão conhecer. Exatamente. E agora vão reconhecer como povo do Sul. Povo do Sul. O pastor Hélio já falou, querem virar gaúchos. Gaúchos. Né? Então tem sido muito bom o que Deus tem feito aqui no nosso meio, e bom também é poder compartilhar com você que está aí nos acompanhando, seja pela rádio, pelo Facebook, YouTube. Saiba também que além do nosso relatório, tem os relatórios das demais localidades, tem Santa Cruz, tem Xerém, tudo aqui, tem de Petrópolis, tudo na web rádio, é compartilhado, você consegue acompanhar toda a programação e saber também, conhecer um pouquinho mais da comunidade. Se você já faz parte da comunidade, é um privilégio, né, a gente compartilhar com os irmãos e estar mais perto também, se fazer mais presente, já que a gente mora tão distante. Eu falava até para algumas pessoas lá no Rio, poxa, que pena, né? Que é tudo tão caro para a gente poder estar junto, porque a gente tem vontade de estar sempre junto, matando a saudade, sempre com os irmãos, nos eventos que os irmãos estão. Então, a gente tem que estar sempre orando, clamando pelo Senhor, para que a gente possa cada vez mais estar juntos, mesmo que distantes. Então, ficamos felizes de compartilhar aqui o relatório de Alvorada. Na sequência, então, depois desse louvor, vocês vão acompanhar um pouquinho dos demais relatórios, tá bom? Fiquem na paz e a gente volta para finalizar o programa dessa semana. Na cruz, vitória nos deu, vestidos de autoridade. E a morte? Diga com alegria assim, ó. És poderoso, Deus de verdade. Cristo é o Rei, Cristo é o Rei. De toda a terra o adorei. Aleluia! Cristo é o Rei, de toda a terra o louvarei. Aleluia, para sempre exaltaremos. Aleluia. Diga assim, ó. Ele vive, ele reina, ele é poderoso. Aleluia, ele ressuscitou. Ele é
digno, Ele é santo, Ele é soberano. Sobre a morte Jesus triunfou. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso. Aleluia, Ele ressuscitou. Ele é digno, Ele é santo, Ele é soberano. Sobre a morte Jesus triunfou. Ele vive, Ele vive. Ele é soberano, sobre a morte Jesus triunfou. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso. o nosso Deus. Ele é soberano, sobre a morte Jesus triunfou. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso. Aleluia, Ele ressuscitou. Ele é santo, Ele é soberano, sobre a morte Jesus triunfou. Cristo é o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Y, A, H e A. Uma marca cristã com a missão de trazer simplicidade, utilidade e profundidade para o seu dia a dia. Camisetas esportivas, shorts, bonés, prancha de equilíbrio e muito mais. Também fazemos produtos personalizados. Para conhecer mais nossa história e produtos, acesse o site iacompany.com ou nosso Instagram ia_company ou entre em contato pelo WhatsApp 11 97346 3131 11 97346 3131. IA, sempre com você. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Rama Sul de Alvorada, e eu estou ligadinho no programa de relatório da Rama Sul. Um abraço! Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Rama Sul. Paz do Senhor Jesus. Como é que estão, meus irmãos? Tudo bem? Pai, meus irmãos, como é que vocês estão? Aleluia, chegando, retornando para os relatórios. Glória a Deus, hein? Já estávamos em falha aí, já há quanto tempo já sem relatório, né? Ficamos um tempo viajando, né, Maurício? E agora retornando, né? Recomeçando aqui a parte dos relatórios e tem muita coisa pra gente comentar, né, Maurício? Sim, tem muita coisa pra falar aí, não? Muitos testemunhos aí. Muitas palavras. Deus nos deu muitas oportunidades nesse período lá no Rio de Janeiro. O Maurício passou quanto tempo lá no Rio, Maurício? Olha, eu passei, deu mais ou menos ali os seus 15 dias, né? Não no Rio, né? No Rio eu acabei passando mais ou menos uma semana só no Rio, né? O Maurício foi fazendo uma viagem missionária. Conta um pouquinho pro pessoal, Maurício. Talvez os irmãos aí também vão compartilhar, né? Mas da minha parte, eu compartilhei, foi bênção, né? A gente foi de carro, né? Primeira vez, né? Esse ano foi a primeira vez. Eu sempre vou de avião, né? Pro Rio de Janeiro, né? É um pouco mais prático, mais rápido, né? Mas esse ano foi diferente. A gente teve a oportunidade de passar um tempo no Seu Rogério, né? Tá com os irmãos, tá buscando a Deus com eles lá, tá na comunhão com os irmãos, né? O quanto é importante, né? São os irmãos que estão um pouquinho à frente da gente, né? De mim deve estar mais ou menos umas 10 horas de viagem de carro. E foi bênção, né? Foi bênção. O encontro presencial, né? Sempre mais importante, né? Do que o online, né? A gente acaba se vendo alguns encontros aí durante o mês, né? Uma mensagem, uma oração por áudio. Mas como é bom, né? A gente ver o irmão, conversar diretamente, né? A gente dedicar esse tempo a esses irmãos queridos aí que estão sempre com a gente. E depois a gente foi para o Gabriel, né, o nosso pastor aqui do Rio Grande do Sul. A gente foi lá para São Paulo, onde ele mora,
A gente passou 2 dias lá com ele. Bom, muito benção a gente poder conhecer a rotina. Eu, né, embora eu tenha sido gerado, né, através dele aqui em Pelotas, né, fazia muito tempo, mas muitos anos, né, eu sempre mando mensagem, né, converso, falo com ele, mas conhecer mesmo de perto a rotina, né, eu creio que na verdade poucos daqui da Ramassul conhecem, né, assim, e é benção, né, a gente poder ver, né, como é, né, aquilo que a forma com que ele tem vivido para o Senhor lá, né, é benção, foi benção, né, a gente vê que é uma vida realmente, ele tem muito afazeres, né, mas mesmo assim, né, o amor a Deus permanece ali, né, o zelo pelos irmãos, o amor, né, e foi benção, né, foi benção, a gente passou um tempo com a Amanda, né, que ficou ali com a gente, né, ela cuidadora, né, de casa das crianças, né, a gente acabou tendo um pouquinho mais de tempo para conversar com ela, né, e foi uma benção, né, uma benção, um sacrifício também para mim, né, o Gabriel poder ir junto, né, se tornou um pouco mais em conta, né, a viagem de carro. Então a gente foi, né, foi com os irmãos, né, foi de carona com o Juan e a Paula de Alvorada e foi muita bênção, né, essa viagem. Amém. Foi pertinho, né? Pouco tempo de estrada, né? Deu quantos quilômetros? Acho que até o sítio mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Uns 2.000 mais ou menos. 2.000 quilômetros. E aí, os irmãos estão reclamando aí da distância que tem percorrido. Interessante que o Maurício não comentou, mas o Maurício ele saiu daqui de Pelotas, ele e o Gabriel, o Maurício subiu no carro dele, ele tem uma Ferrari, que anda... Ferrari 96. Tem que carro? Eu tenho, Maurício? É um Corsa. Um Corsa 96, tá meio velhinho, né? E o Maurício botou na estrada ali pela fé, foi parando, deu umas paradinhas no caminho, Maurício. Uma luta aí, né? Os irmãos não me avisaram, né, das visões aí que estavam tendo em programa de carro, né? Mas amém, né? Deus fez a gente chegar lá. A glória do Senhor. Aleluia. Chegaram lá em Alvorada, 3 horas e meia de viagem. O Maurício então fez esse trajeto junto com o Gabriel ali, o carro com alguns problemas, apresentou, mas graças a Deus conseguiram chegar lá. Né? Ainda teve que mandar o carro pro conserto lá. Gastou um dinheirinho, né, Maurício? Gastei. Gastou uns trocos bons aí, mas para priorizar o Senhor. Não quer dizer que um servo do Senhor que se dedica e prioriza o Senhor, não quer dizer que vai dar tudo certo, né? Mas a gente louva o Senhor porque Deus está no controle, independente da situação. Né? Mas fica isso de exemplo para nós. Né? Realmente, irmãos que têm se dedicado aí no retiro lá do Rio, né? O pessoal aqui do Sul, né? E saído de tão distante, aí 2.000 quilômetros, né? O Maurício foi por quê de carro, Maurício? Foi porque tu quis? Como é que foi a situação? Olha, não necessariamente. Eu, por minha conta própria, teria ido, né, de avião e tal. Ia sair mais barato. Sairia, eu acho que sairia talvez pouca coisa de diferença, mas vamos dizer, sempre compensa, né, questão de tempo, né, na estrada, né. Claro que o propósito foi diferente também, né, foi de conhecer o Gabriel, né, passar um tempo lá com os nossos irmãos, né, mas seria muito melhor ter ido de avião, né, assim, a olhos humanos, né, a olhos assim, naturais, né, olhos acomodados, né, não vai querer passar 2, 3 dias na estrada aí rodando, né, querer pegar o aviãozinho, né, e ir, né, mas o propósito de Deus aí. Amém. Até porque teve a oportunidade de levar o Gabriel, né, o menino, né, o Gabriel que os irmãos conheceram lá no sítio, né. Então essa foi uma oportunidade de ir de carro para poder levar o Gabriel, né? Se fosse de avião ficaria bem mais complicado por causa que a passagem iria ficar bem caro o valor. Então o Maurício pegou 2.000 quilômetros aí, por amor, né, Maurício? Glória a Deus, né? Que benção, hein? Grande oportunidade, né? Quantos quilômetros os irmãos têm andado aí por amor, né? Que Deus nos dê essa graça aí de poder realmente morrer por algumas vidas aí, entregar o nosso tempo, de repente aguentar alguns quilômetros, gastar um pouquinho de gasolina, por amor, que Deus nos dê essa graça aí, né? Que seja de exemplo para as nossas vidas. Mas teve muitas bênçãos na viagem, uma viagem realmente missionária, parando em alguns lugares. Eu pretendo fazer essa viagem 1 hora, ir até o Rio de Janeiro de carro, parando em cada lugar, dá para parar em Alvorada ali, nos irmãos, depois parar em Santa Catarina, lá no Rogério, lá, na Edilane, né? Fazer um churrasco lá com o Rogério. Depois lá no Dani e na Cris,
E depois lá no Pastor Gabriel, lá, uma benção, poder conhecer o local onde ele mora, também não fui ainda. Os irmãos estão convidados. O Pastor Gabriel disse que a casa está de portas abertas para receber os irmãos lá. E depois, próxima parada, Rio de Janeiro, né? Várias paradas, dá para os irmãos aí esfriar o motor lá, dá para botar água no radiador, né? Vai parando, né? Assim os irmãos do Rio. Dá para vir parando até chegar aqui em Pelotas, que hoje é a última a ramar mais distante, né? Quase chegando no Uruguai aqui. Mais umas 2 horinhas, os irmãos vão ali no Uruguai fazer umas compras ali, comprar nem que seja um pedacinho de queijo lá, comer um pouquinho de doce. Né? De repente a gente se compromete aí para estar apresentando para os irmãos. Mas é uma benção poder conhecer, poder chegar lá no Rio de Janeiro. A gente tem as oportunidades lá. Eu tive a oportunidade de chegar bem antes do retiro, né? Poder ir um pouquinho antes lá pro sítio, né? Mais ou menos uma semana antes ali. Subi com o pastor Érico mesmo e foi uma oportunidade boa no carro da gente tá nos conversando. Eu que só tenho a oportunidade de estar ouvindo o pastor Érico pela rádio. Então são uma oportunidade que eu tenho por ano de conversar um pouquinho com ele. Então ali Deus deu graça e foi muito bom aquele tempo. Conversando ali, testemunhando para o pastor ali de algumas situações, dando um relatório pessoalmente, isso não tem preço. E depois chegando lá no sítio, lá, uma semana de poder estar servindo lá, estar acompanhando os irmãos ali de Friburgo, né, a lida, né, como tem sido a organização do sítio, a limpeza, os irmãos ali, todos cada um com o seu trabalho. Então depois de um dia cansativo de trabalho, que ninguém lá trabalha só no escritório, né, sentado, mas os irmãos trabalham realmente na lida pesada, né, de limpeza, de corte de grama, de manutenção, né, todos eles ali depois se dedicando ali, pegando já no sítio, né, cara, o rosto bem cansado, mas foi bom ali de acompanhar um pouquinho os irmãos ali, conhecer a vida do Dandaro lá, a vida da Mariana, que foi um prazer poder estar com eles lá. Se Deus quiser, Deus vai dar mais oportunidades de estar com eles. Amém. A vida do Iago lá, conversar um pouquinho com o Iago. As oportunidades foram muito boas. Né? Participar da célula lá com o Luiz. Né? Então eu louvo ao Senhor. Passei bastante tempo com o pastor Paulo Silas lá também. E esse tempo não tem dinheiro que pague. Não tem. Ali conversando quanto fui edificado ali, ouvindo o pastor Paulo Silas. Eu confesso que eu falei pouco. Procurei mais ouvir. Né? E aprendi muito, né? Saí muito edificado, né? Uma grande responsabilidade de estar orando pelos irmãos ali de Friburgo, né? Fui vendo ali quantas lutas, quanta dificuldade, mas de ver realmente me alegrar com a perseverança dos irmãos lá. E foi um prazer poder estar com eles lá. Não pude conhecer todos, pude ir na casa do Marquinhos lá. Conhece o Marquinhos? Não? O marido da Yuri, né? Quem é que não vai conhecer o Marquinhos, né? O Marquinhos já é quase um gaúcho, já está quase se mudando aqui para Gramado, né? E tive a oportunidade lá de fazer um churrasco na casa deles lá, um carreteiro também me liberaram até o fogão a lenha lá, que acho que a última vez foi a pastora Rita de Alvorada que usou, o Marquinhos lá me liberou, eu utilizei lá, foi uma vez poder estar com eles lá, compartilhando com eles, né? Vendo a alegria dos irmãos lá na comunhão, comendo um pouquinho de mel lá na casa do pastor Paulo Silas. Quem que não come mel quando vai lá, né? Então... aprender sobre a abelha também, né? Poxa, com certeza. Lá, é um cursinho, né? Um curso intensivo, com certeza. É uma benção aí, para quem quiser saber um pouquinho mais, pastor Paulo Silas aí, né? E foi realmente muitas oportunidades que Deus foi dando, tanto na comunhão, né? Antes do retiro, depois, né? Louvo ao Senhor por isso, né? Cada irmão que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Ver o testemunho, ver realmente aquilo que Deus tem feito lá do outro lado, irmãos distantes, né? Mas é uma benção, uma benção. Maurício, quer compartilhar alguma coisa aí? Não sei se um pouquinho antes do retiro, no retiro, algo que Deus tenha falado contigo. Também, teve muitas coisas, né, que o Senhor vai falando com a gente, né, enquanto, né, Deus do início, né, da viagem, né, o Senhor já vai falando, né, e trazendo entendimento sobre algumas coisas, né. Eu comentei já sobre a alegria, né, e o privilégio de conhecer a rotina do nosso pastor. Depois, né, teve algumas experiências, né, no sítio, né. Vejo que todo retiro a gente é diferente, né. É sempre, vamos dizer, talvez o local seja o mesmo, né. Talvez algumas ministrações sejam parecidas, mas a gente vê que Deus, ele age de forma diferente.
todos os retiros são sempre uma busca diferente, né? A gente chega em um período diferente da nossa caminhada com Deus, né? Ou precisando consertar algo, ou buscando um amadurecimento, né? Um conselho, algo de Deus, né? Esse retiro para mim foi diferente, né? Foi um retiro onde, né, eu vejo que eu tive um pouco, né, dificuldade às vezes no corpo, assim, né? Já estava orando por isso, né? Questão do sono, né? O cansaço, né? Tá vindo aí de semanas de muito trabalho, né? O corpo reclamando um pouco, né? Sentindo, mas não me impediu de buscar o Senhor, né? Permanecer firme ali, né? Foi até interessante, né? Que eu fiquei em todas as vigílias, né? E isso foi bênção. Não consegui ficar nas alvoradas ali, mas eu vi que Deus também me sustentou, né? Com algumas dores, às vezes alguma dor na cabeça, mas aquilo não me impedia de estar buscando o Senhor, né? Ali, né? Eu fui muito mais assim direcionado pelo Espírito à questão da palavra, né? Prestar atenção mais na palavra, né? Teve momentos que o Senhor falou comigo, né? Teve algumas experiências interessantes lá com o Rafael de Xerém, né? Teve uma das vigílias que ele não era batizado no Espírito Santo, e aí, né, foi chamado ali a vigília até com o Marcos Paulo. Aí foi todo mundo ali pra frente que não tinha sido batizado no Espírito, né? Eu vou orar por esse irmão aqui, né? Eu conhecia ele já, ele tinha me levado para Santa Cruz um ano, né? Ele me deu carona lá, foi lá me pegar no aeroporto. E eu lembrei dele, eu vou orar por esse irmão aqui, né? E aí, eu comecei ali, né? Começou um momento de estar ali orando pelo irmão, né? Ele começou a rolar a língua, né? Ele ficou na dúvida, né? Sobre o batismo ali. E aí tava pedindo confirmação pro Senhor, né? Só que eu não escutava nada, né? Eu não escutava porque ele tava orando com Deus, né? E aí, nesse momento que ele tava pedindo confirmação, eu coloquei a mão nas costas dele. O Espírito sim que direcionou mesmo, eu nem tava, vamos dizer, com total consciência, né? Assim, coloquei ali a mão nas costas dele para orar. Ele disse que ele estava sentindo dor exatamente ali, né? E a dor passou naquela hora, né? Ele teve a confirmação do Espírito ali que Deus estava batizando ele, né? Que o batismo do Espírito Santo foi real, né? E foi bênção, né? Uma experiência interessante, né? Eu nunca tive uma experiência assim parecida com essa. Outras, né? Com certeza, né? E é bom a gente ver o Espírito Santo se movendo, né? O Senhor esse ano, vejo que falou uma coisa diferente comigo, né? A gente tem que procurar ajudar, né, os irmãos que estão chegando, né? Procurar ajudar os irmãos novos, né? Orar, interceder, né? O Senhor falou isso comigo, né? Olha, irmão, está na hora de tu, né? Amadurecer, amadurece na fé, né? Tem coisas que eu posso fazer aqui no retiro, mas também eu posso continuar agindo lá fora, né? Eu sou Deus, eu posso continuar te ajudando lá fora, né? Porque às vezes a gente quer depender só do retiro para mudar alguma coisa na nossa vida, né? Ou, quando eu for lá no retiro, aí eu vou me sentir melhor, né? E vou começar a praticar essas coisas e tal. E aí o Senhor vai falar isso, né? Não, eu sou esse mesmo Deus lá fora, né? Esse Deus que está aqui, né, tem poder para fazer isso e muito mais lá fora, né? E o Senhor falou isso comigo, né? Eu passei ali, né, a realmente orar, né? Ficar buscando o Senhor, ajudar os irmãos, né? E é bênção, né? Quando a gente vai compartilhando, falando com os irmãos, né? A gente vai conversando, né? A gente vai vendo que vai tendo uma palavra daqui, uma palavra dali, né? Algo que Deus fala com o irmão, algo que Deus fala com outro irmão, né? Isso vai nos edificando muito, né? É bênção, né? Essa convivência traz, né, a instrução e a bênção, né? A unção, né? Como se um realmente estivesse conectado com o outro ali, né? E trocando, né, experiências, né? Trocando conhecimento, né? Quando a gente dá essa atenção e quer fazer isso, a gente é muito abençoado, né? Eu posso garantir isso para os irmãos. Quando a gente deseja, né, conversar, quando a gente deseja falar com o irmão, né? Não é só ouvir por ouvir ou por mandamento, né? Não, nós temos que ouvir, né? Não é porque só o pastor aí que fala, né? Tem que andar na comunhão, tem que estar na comunhão. Não, quando a gente deseja isso, a gente realmente é alimentado, né? Recebe
o alimento, a gente é alimentado através da fé dos irmãos, né, também, e isso vai nos fortalecendo a nossa fé. A gente não vai estar tão bem. E o irmão, com a experiência, com a busca dele ao Senhor, ele vai avivar a nossa fé vai voltar. Né? E isso são experiências que vão ficando gravadas, né? A gente precisa cada vez mais se firmar na verdade, né? Nessas coisas. Amém. Amém. Retira isso, né? Muitas oportunidades realmente de ouvir a voz do Senhor, né? De formas muito diferentes. Às vezes a gente, como no início, normalmente acho que o cristão ele tenta muito buscar para si, né? Buscar aquela experiência com o Senhor, buscar um batismo, buscar o poder, né? E ele fica buscando só para ele. Depois a gente vai passando o tempo, a gente vai realmente tendo um entendimento que a gente vai recebendo muito do Senhor quando a gente está orando por alguém, quando a gente se propõe a ajudar alguma vida, seja numa oração, seja realmente em ouvir, assim como o Maurício vai falando. E Retiro tem todas essas oportunidades. Imagina 5 dias na presença ali do Senhor, o Espírito Santo se movendo ali de formas muito diferentes, né? E não fica limitado, né, o agir do Senhor ali só uma reunião à noite, só um culto, uma oração depois do culto. Né? Tem casinha de oração ali, tem a conversa com os irmãos, a gente vai vendo o Espírito Santo agindo, né, através dos testemunhos, uma oportunidade de orar com alguém, assim como o Maurício teve. E realmente isso é marcante, né, ali para o irmão que está realmente querendo batismo ali, como nessa situação, o irmão precisando de uma confirmação. E o Maurício se propondo a ir orar, né? E glória a Deus por isso, né? Se ele não vai, Deus levanta outro, com certeza. Mas o importante é isso, ouvir a voz do Senhor, obedecer e estar ali se dispondo realmente, né? A gente vai, se separa, se consagra ao Senhor, confessa os pecados e diz assim, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade, me leva, me envia, quero ir lá orar pelo irmão, o Senhor faça a tua vontade e Deus vai dando as experiências, né? E a gente vai sendo renovados aí pelo Senhor, né? Como Jó, né? Jó, ele teve a sorte mudada quando ele orava pelos seus amigos. Deus ele vai dar muitas oportunidades, muito renovo vai vir, muitas experiências quando nós nos propormos a orar por vidas. Quando nós nos propomos realmente a ir servir alguém. Né? Às vezes os irmãos não recebem mais porque estão buscando só para si mesmo, né? Só para o seu umbigo, né? Pensando só individualmente, né? Mas vai ser quando orar por outras vidas que realmente vão ser renovadas, né? Talvez não foi renovado até agora, talvez anda frio, anda gelado, porque não tem se proposto a realmente amar os irmãos e servir os irmãos. Coloca isso no teu coração aí, de repente, essa é a chave que o Senhor está trazendo aí para trazer uma mudança, né, e uma confirmação de algo, né, que seja bênção para os irmãos aí. Eu tive essa experiência aí algumas vezes no retiro, né? Teve momentos aí que eu não estava sentindo a presença de Deus e tal, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo ali, né? Eu tinha buscado conserto, né? Senhor, mas por que e tal? Aí Deus me levava a orar por alguém. Aí quando eu colocava, né, o nome da pessoa, cara, eu começava a sentir a presença de Deus, né, e via que o Senhor também estava agindo na vida do irmão. Né, e isso foi uma experiência que me marcou. Né? O Senhor não nos quer, né, buscando só nossos próprios interesses, né? Eu quero ser cheio, né? Eu quero ser o cara usado por Deus. Não, é para te abençoar o teu irmão, né? Pra, aquilo que tu tem é para o outro, não é para ti. O que tu tem é para dar para o outro, né? Não é para nós mesmos, né? Amém. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas a fé que atua pelo amor. É isso que Deus tem falado conosco aqui, uma palavra que o Maurício compartilhou em relação à circuncisão, né? E realmente é isso que agrada ao Senhor, é a fé que atua pelo amor. Quando a gente realmente se propõe a ir, a gente pode não estar sentindo nada, mas a gente vai para abençoar o irmão, para orar, para interceder, né? E essa é a vontade do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Mais algo sobre o retiro, irmão, se tu queira compartilhar? Ou depois do retiro, foi embora direto para o sul? Compartilha aí para os irmãos como é que foi um pouquinho. A gente passou também na casa do Paulo, né? A gente ficou ali, né? A gente teve
teve um curso, né, sobre as abelhas com ele lá. Eu, particularmente, sou muito interessado, eu sou curioso, assim, muita coisa. Né, gostei bastante, né, a gente fez a leitura junto, né, compartilhou experiências também, né, lutas que eles também têm. Né, isso foi bênção, né, a gente vai vendo que não é só a gente que tem luta, né, são todos nós, né, e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho a vida dele ali, né? Foi um enorme carinho, né, pela gente, a recepção dos irmãos, né? Eu também fui na célula do Luiz lá, a gente fez o culto e foi bênção, né? A gente vendo a simplicidade dos irmãos, né? A gente vê, né, o Espírito Santo de Deus muito simples ali, né? Mas aquela unção, aquela graça de Deus, né? A presença de Deus purinha, né, no meio dos irmãos, né? E é um privilégio, né, a gente poder estar com os irmãos, né? Ver cada irmão que tem se empenhado na obra, né? Tem tido o coração sincero diante de Deus, né? A gente não pode ser como o Elias ou o Eliseu, né? O cara aquele que falou, né, tô aqui sozinho e tal, né? E aí o Espírito Santo fala pra ele, não vai de coitadinho aí, né? Eu tenho mais tantos aí que não se dobraram a Baal. Eliseu, não tá confundido, né? A gente vai vendo que não é só a gente, né? Não é um lugar só, né? Deus tem servo dele, todo lugar aí, que está posicionado, né? Que está vivendo uma vida sincera diante de Deus, né? Amém. Amém. Tu conheceu o João lá, não? Lá de Friburgo? Conheci o ex-cabeludo. Benção. Esse João aí tem sido uma alegria para os irmãos aí, esse servo do Senhor, se dedicando aí ao Senhor. Foi um prazer também conhecer o irmão aí, a gente conversar um pouquinho, testemunhar, aprender algo do Senhor juntos, né? E outros irmãos tantos aí que a gente vai tendo a oportunidade de estar nos falando no retiro aí, orando juntos. Foi muito bom. Dias maravilhosos. E também tive a oportunidade ali de passar esse tempo ali com o pastor Paulo Silas, né? Não é pouca luta, não. Muita luta ali, muita batalha. A pastora Ana Paula também, compartilhando um pouquinho com ela ali, aprendendo, né? Sobre ali os dons, né? Sobre aquilo que Deus tem usado a vida dela, né? E quero aprender mais sobre essa área, né? O pastor Érico pregou sobre isso também, né? Sobre o poder, né? Sobre a importância de, realmente dos dons ali, né? A importância realmente de milagres, né? De curas, de quanto isso é importante, tem que seguir realmente os sinais, né? Tem que haver sinais, isso é muito importante, né? Muitas pregações ali que o Senhor foi falando nesse retiro, né? Falando muito sobre pecado, muito sobre consagração, sobre santificação, sobre murmuração. Deus foi falando muito, e de muitas formas, né? Tremendo ali sobre a palavra do Senhor falando, né? E precisamos realmente meditar nisso, né? A gente vai às vezes no retiro, às vezes quando a gente é mais novo, e a gente só lembra das experiências, né? Ou busca as experiências, busca o sobrenatural. Isso é bom também. Excelente buscar o sobrenatural. E lá na gruta, tu foi na gruta, Maurício? Foi. Viu a folhinha lá acesa? Viu galinha acesa? Quem não viu, né? Acho difícil alguém que não viu, né? Eu vi folha descendo das árvores lá, brilhando. Eu vi folha subindo, ao contrário, né, de cair. Eu vi folha subindo, escondendo. Essa aí eu e os irmãos vimos lá. Mas isso tudo passa. A gente sabe que o mover, ele passa. Mas a palavra permanece. Né? Então a importância da gente realmente ouvir a palavra, né? Relembrar da palavra, meditar nela para praticar. Né? Então cada palavra que foi lá no retiro não foi só para o retiro, né? Exatamente. Não foi só para aqueles 5 dias ali, né? Foram palavras para a nossa vida, né? Então que a gente não venha esquecer, né? Venha pegar áudio. Hoje a gente tem muitas formas de ouvir. Dá para ouvir de novo as palavras do retiro? Com certeza, todas elas. Né? Como é que a gente faz? Só pedir pro pessoal lá da rádio, né? Tem tudo guardadinho lá, é só a gente querer, né? Se a gente desejar lembrar daqueles momentos lá, a gente vai, pede pros irmãos, né? Amém. Vou pedir pro Rubens lá, pra Amanda Cândido lá, amém, glória a Deus. E rever essas palavras aí, né? São vários dias ali de palavras, né? De repente cada dia ali relembra uma, né? Para poder realmente praticar. Será que os irmãos já estão murmurando de novo ou não? Depois que eu vi aquela palavra lá
cajadada. É. Foi benção demais, né? Benção demais o Senhor falando ali. Mas glória a Deus por isso, né? Esses dias são de renovo realmente, né? Depois de vir lá dessa comunhão com os irmãos lá no Rio de Janeiro, né? Mas depois tem que retornar, né, Maurício? Tem a realidade, né? A gente recebe lá para implantar onde a gente está. Foi colocado, né? Amém. Lá nós nos alegramos lá no Rio, né? Porque lá é mais fácil de buscar o Senhor, né? Lá no meio do fogo, lá no meio de luz para tudo que é lado, né? As trevas são reveladas, né? Aquele monte de palavra lá, andando do lado do pastor Érico lá, o pastor CH. Dessa vez não tive a oportunidade de ver o pastor Luiz Henrique lá, né? Mas quem sabe uma próxima vez. Então o pastor Fábio, né? Só homens de Deus lá, quantos irmãos lá separados, né? A gente realmente ali pensa tendo que falar, né? O pastor Paulo também. Né? Então é muita luz, é muita comunhão realmente, né? E realmente quando a gente retorna para Pelotas, a gente vai se deparar com as lutas, com as situações realmente, né? E essas palavras que a gente recebeu lá para colocar em prática aqui, né? Naquilo que Deus tanto falou conosco lá, nas exortações, nas correções, né? Nos posicionamentos que nós tomamos diante do Senhor. O lugar é agora de colocar em prática, né? Amém. Eu creio que isso para cada um dos irmãos lá, né? Eles saem lá daquele sítio, né? Com metas, né? Com coisas diante do Senhor para praticar, né? Os irmãos fizeram propósitos com o Senhor, né? E que Deus nos dê graça de cumprir, né? Cada posicionamento, né? Cada separação, a santificação, a consagração ao Senhor, né? Para poder seguir nessa escada aí que é a santificação. Né? Cada degrau é a consagração, né? Nos consagrar em cada área, ó. Preciso consagrar esse tempo, consagrar os meus olhos, consagrar o celular, consagrar cada parte. Para poder realmente estar se aproximando mais do Senhor, né? Cada dia mais separado para o Senhor. Já tem conseguido colocar em prática aí, Maurício? Algumas coisas Deus tem me dado graça aí. Né? Deus falou bastante comigo, né? De exortação, assim. Realmente foi, né? Um pouco a vida de adoração, né? Tenho procurado praticar mais, né? Ter essa proximidade mais também com o Senhor no meu devocional de manhã, né? A firmeza maior na vida de oração, né, que Deus também tem falado já isso através da nossa liderança daqui. O Gabriel já tem batido nessa tecla com a gente. Mas é isso, né, a minha comunhão com Deus, que eu vejo que eu preciso melhorar muito, muito mais, né, eu tenho progredido, avançado um pouco aí, né, tenho morrido um pouquinho mais, né, de manhã, né, um pouquinho mais cedo, né, acordar para ter um tempinho a mais com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bom. Aleluia. Nós retornamos, né, já fazem 2 semanas, mais ou menos, né? Acredito que umas 2, 3 semanas aí. A gente está até meio perdido no tempo ainda, né? Não conseguimos se organizar ainda nessa questão do tempo, mas já começamos a lida aqui em Pelotas, né? Os nossos encontros, né? Deus já tem dado algumas oportunidades de estarmos juntos, né? Ali renovando a aliança, né, realmente com os irmãos, né, propósitos que Deus tem dado oportunidade, né, pessoas que a gente tem andado junto, né, líderes que a gente tem andado junto. Maurício teve a oportunidade nessa semana, Maurício, estar com os irmãos de outra parte do corpo? Amém. A gente, ele me convidou antes do nosso retiro e foi como se fosse um mini retiro, né, foi sábado e domingo, né, mas foi benção, né, ali tinha outras igrejas, né? Não era uma igreja só, não era só de uma igreja, né? Era reunindo outras partes do corpo, né? Foi bom, né? Eu anotei também algumas coisas, né? Palavra, né? Aquilo que o Senhor foi falando comigo, né? Sempre experiência, né? Eu sabia que o meu dever, né? E solteiro, né? Procuro passar isso também sempre pro Gabriel, a questão de buscar, né? Se encher do Espírito, né? Se encher de Deus. Né, isso ajuda muito o solteiro, né? O Gabriel pequeno. O Gabriel não o nosso pastor, não o sobrinho do pastor Érico, né? O Gabriel, o que mora aqui em Pelotas, né? Que faz parte aqui da Ramá Pelotas. Né? Ele tem 15 anos, né? Então eu procuro sempre passar isso para ele, a questão de se encher, né? Se ocupar e buscar algo diante de Deus, né? Para não desejar outras coisas, né? Então isso
minha solução, né, como solteiro, né, tá me enchendo de Deus. Eu preciso estar constantemente, né, ocupando meu tempo com as coisas de Deus. E foi uma bênção, né? Para mim foi bênção, né? Sempre a gente tira experiências novas, né? Sempre tem coisas que Deus vai falando, testemunhos, né? A gente vai sendo edificado, né? A nossa fé vai crescendo, né? E ver Deus agindo, né? Talvez de uma forma um pouquinho diferente da nossa aqui, mas Deus está agindo lá, né? E a gente vai também testificando daquilo que a gente já tem aprendido aqui na Ramá, né? O quanto a palavra tem sido verdadeira, o quanto ela pode produzir fruto, depende da gente, né? O quanto ela produziria de fruto, muito fruto, se a gente obedecesse, né? E é isso, meus irmãos. Foi uma bênção esse final de semana pra gente. Verdade, o Maurício testemunhou e eu quero compartilhar com os irmãos também rapidamente, né? Porque testemunho é isso, né? A gente tem que falar, né? E ver o que está acontecendo na outra parte do corpo. Isso é maravilhoso, ver o Senhor agindo. O irmão ali que tinha muitas dificuldades, estava com câncer, né, Maurício? É, ele estava com e câncer. Ele usava oxigênio, não conseguia dar quantos passos? 3 passos e não conseguia 3 passos e não dava sem oxigênio, tinha que estar ali com oxigênio. E ali ele entregou a vida para o Senhor e Deus o curou, né? Curou ele. E a primeira oportunidade que ele teve depois de entregar a vida para o Senhor, ele estava caminhando na praia ali. Ele caminhou na praia, acho que de, sei lá... Acho que era 70 metros. Acho 70 metros. Para ir mais 70 para E já não precisou do oxigênio. E dali ele já retirou o oxigênio, começou a caminhar normalmente, né? E Deus agiu tremendamente porque a cirurgia dele foi liberada nessa época para ele fazer a cirurgia. Estava marcada já há muito tempo. E o médico foi realmente ver ali e só, mas tu não precisa de cirurgia, né? O que aconteceu contigo? Tua pele está melhor, não está precisando mais. O que aconteceu? E realmente viu que foi sobrenatural de Deus, uma cura realmente milagrosa no Senhor agindo, né? A gente vai vendo que Deus tem sido tremendo, né? Nessa parte do corpo também, né? Tem esse testemunho lá, foi com certeza edificante lá para o Maurício. Eu me edifiquei também de ouvir esse testemunho. E fica para os irmãos aí realmente poder estar se propondo aí, conduzir vidas ao Senhor, né? O quanto Deus faz e quer fazer ainda mais. Amém. Deus tem dado oportunidades aqui também, né? A vida do Wagner, a vida da Ligiane, da Miriel, o Andrew e o Maendro. Nossos irmãos aqui de Pelotas, que não foram para o Rio de Janeiro, dessa vez não foram. Deus quiser, ano que vem eles vão estar lá com os irmãos, mas eles ficaram ali acompanhando de casa, né, e foram muito edificados também, muito exortados por cada palavra. Eles ficaram realmente num retiro em casa ali, né, se prostrando ali, às vezes na sala, ouvindo a palavra, né, realmente recebendo a palavra do Senhor. Né, e quando chegamos aqui, vi os irmãos realmente animados, querem colocar a mão no arado, né, estão alegres aí no Senhor, né, querendo renovar a aliança no corpo, né, se firmar. Isso para nós é motivo de alegria e de responsabilidade para você do outro lado, de estar orando pela nossa vida, né, Maurício? Amém. Aleluia. Quando nós precisamos realmente das orações dos irmãos. E isso a gente fala toda vez que a gente grava vídeo, eu acho. Né? E isso aqui não é um momento só de nós estarmos falando aqui apenas para encher uma programação ali na sexta-feira, mas é realmente para que os irmãos saibam como está essa parte do corpo aqui. Porque aqui é uma parte do corpo, né, Maurício? Os irmãos lá estão ouvindo do outro lado, é outra parte do corpo. Mas o corpo precisa funcionar junto, o corpo precisa ter um movimento realmente, aqueles que estão ligados à cabeça, que é Cristo, precisam ter movimento. Né? E nós queremos realmente colocar essa mão no arado, né? Poder realmente praticar aquilo que recebemos e ter essa verdadeira vida no Senhor, que é viver uma fé conduzida pelo amor, né? Uma fé que realmente haja pelo amor, né? Que haja vida verdadeiramente, né? Haja verdadeira comunhão no sangue de Jesus ali. Glória a Deus por isso, né, Maurício? Amém. Quer compartilhar mais alguma coisa com os irmãos, Maurício? Não, bem, da minha parte aí, né? Só louvar o nome de Deus aí por tudo que Ele tem feito, né? Na nossa vida a gente para ver, né, a graça e a misericórdia de Deus, né? Ele merece adoração, né? Falando aí, né, quando o pastor CH falou sobre a murmuração, né? O Senhor me incomodou, né? Foi trazendo aí minhas falhas, né?
mas automaticamente também foi gerando louvor ao Senhor, né? Esse é o contrário, né, da murmuração, a adoração, né? Quando a gente não está reclamando, né, a gente deve adorar, né? Ou a gente está fazendo uma coisa ou outra. Então, a gente tem que sempre louvar o Senhor, né? O coração está grato a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Até mesmo pelos dias quentes que o Senhor tem dado aqui, né? Às vezes trabalhando no sol. Tá bem Senhor, vamos nas Tuas mãos, Senhor. O sol é do Senhor, o Senhor que mandou esse sol aqui, não foi por acaso, né? A gente vai aprendendo a adorar o Senhor em todas as circunstâncias, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Maurício. Então, nós fomos recebidos tão bem, né? Em vários lugares lá, né? No nosso retiro lá no Rio. Mas nós vamos ter retiro aqui no Sul também. Quer convidar alguns irmãos aí? Quer convidar os irmãos para... Sim. Tem 2, né? Fica à vontade aí para escolher. Tem um que está mais próximo, né? Mas tem que estar longe ainda, que dá para se programar bem. Já dá para começar a pagar as passagens no cartão, né? Usa esse cartão de crédito aí que tá aí, tá? Usa com sabedoria, né? Mas usa para a glória de Deus, né? Usa para a glória do Senhor, né? Já dá para pagar aí em suaves prestações, né? Amém. E vem para cá, né? Conhecer, né? O Sul aqui, conhecer a Ramá aqui no Sul, né? O que Deus também tem feito, né? Com a gente aqui, né? Conhecer os irmãos, conhecer realmente a nossa vida ainda, né? Eu espero que no meio desse ano ainda a minha casa já esteja aberta para os irmãos que vão chegar em novembro, né? Aleluia! Mas tem por enquanto que tá Casa Moisés já por dia de Páscoa, né? Já tá. Casa Moisés ainda tá liberado aqui. Amém, Moisés. Eu tô dando aqui o amém. Amém. Já liberou. Amém. Amém. Não, os irmãos estão convidados sim. Primeira coisa, pergunte para a liderança. E aí? Peça direção aí, a bênção do Senhor. Não queremos nenhum acã aqui no meio, né? Queremos que realmente seja a bênção essa comunhão, né? Venham debaixo de autoridade, de obediência, né? Para que sejam bênção realmente, não sejam um peso, né? Não queremos peso, né, irmãos? Amém. A gente quer irmãos que venham para abençoar realmente, né? E é isso, meus irmãos. É realmente uma grande oportunidade do Senhor conhecer outras vidas, vir até Pelotas, vir a Alvorada, Santa Catarina, tem Curitiba, tem São Paulo, dá para vir parando. Se quiser vir de carro, vem, vai ser muito bom. Se quiser vir de avião, pode vir para qualquer uma dessas cidades, se programa, manda mensagem pra gente e vamos se programar. Eu já sei que tem irmãos que estão se programando para vir e vai ser maravilhoso, né? Se Deus permitir que nós venhamos chegar até essa data, glória a Deus, né, Maurício? Amém. Amém? Então vamos dar um tchau ao pessoal aí. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima aí. Se Jesus não voltar, se Deus quiser, na próxima semana estamos trazendo um pouquinho mais do relatório daqui da comunidade Ramá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Amém. Fiquem na paz. Paz do Senhor. Deus abençoe. Web Rádio Ramá, com um novo número do WhatsApp. 21 2622 7523. 21 2622 7523. O WhatsApp da Web Rádio Ramá. Deixe o seu pedido de oração e mande o seu alô. A paz! A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Daí, varões de guerra! Daí, varoas de guerra! Estamos chegando para mais um relatório da comunidade Ramá Floripa. Lembrando todos os irmãos que nós estamos em Atibaia. Quem está? São Paulo, que é não São é Paulo. Floripa, não é Santa Catarina. Que quem está em Florianópolis são os irmãos Rogério e Edilaine. E quem está em Curitiba são os irmãos Dani e Cris. E nós estamos aqui em Atibaia, eu, Amanda,
temos também o Lindomar e a Jennifer, e temos também a Gabi, que está aqui conosco, e a Ana Helena, que é filha do Lindomar e da Jennifer. E nós também estamos grávidos, não é, meu amor? Sim, estamos de um menino, que o nome será revelado em breve. Ah, ficam curiosos. Ou nós já falamos em outro relatório. Estejam orando por nós, né? Se Deus quiser, né? Ele vai nascer em maio, provavelmente na primeira semana de maio, mas seguimos orando, então vai aumentar aqui a família. Bom, vamos procurando aumentar o corpo de Cristo aqui. Se às vezes não vem por conversão o evangelismo, vamos por então fazer aquilo que Deus mandou. Sede fecundos, multiplicai-vos. Então estamos obedecendo a palavra de Deus. E a gente segue com a rotina de terça-feira o nosso estudo bíblico, que estamos em Romanos. E esta semana estudamos Romanos capítulo 13. Muito bem, né, sobre as autoridades. Lembrando que o nosso estudo bíblico de Romanos está no Spotify, e você pode acompanhar o estudo bíblico de Romanos lá no Spotify da comunidade Ramassul. A gente também tem o culto às quintas-feiras, né, pelo Zoom, e temos os cultos aos domingos de manhã pelo Zoom e pelo Insta. Então esses são os 3 compromissos que nós temos. Mas também temos outras novidades. As mulheres estão orando quando, meu amor? Quartas, não são só as mulheres. Quem quiser participar, às quartas-feiras, às 6 horas da manhã, pode entrar lá no Zoom também, ali o link que a Rita coloca no Comunidade Ramassul. Estamos lá às 6 horas da manhã para orar, interceder pelo povo de Deus, pelas necessidades da semana e do mês. Sim. Oi? Ficou com... Ela quer uma tiarinha aqui, ó. Vamos achar a sua tiarinha, filha. Tá aqui, ó. Pronto. Pode colocar. É, isso mesmo. Seguindo aqui o relatório. E aproveitando que apareceu o Kids aqui, temos também aí agora o nosso programa Criando Filhos para a Eternidade, que é quinzenal, às quartas-feiras também, às 8h30 da manhã. Então você está convidado também para participar conosco. Criando Filhos para a Eternidade, hein? Muito legal. E além desses compromissos que têm surgido, nós temos também aos sábados nossos encontros de casais, né? Taylor tem falado aí, a Arielle também, o encontro de jovens, temos encontros de homens, de mulheres, né? E tem sido bênção aqui pra gente. Bom, eu estou trabalhando num clube chamado Esfera. Esse foi o motivo pelo qual a gente saiu da cidade de Santos. A gente morava em Santos, onde eu trabalhei no Santos Futebol Clube. Aí Deus nos deu a direção e viemos para Atibaia. E esse novo clube chama Esfera. E temos feito cultos também com os irmãos lá no Esfera. Vou ver se temos uma fotinho para passar para vocês poderem ver também. Então temos feito também o nosso devocional lá no clube. Então temos feito devocional às segundas-feiras pela manhã e temos feito nossos cultos todas as quintas-feiras, 20 horas no clube. A cada 15 dias sou eu e a cada 15 dias são outros treinadores que também estão lá no clube levando o culto também para os atletas. E temos orado pelas direções de Deus aqui também para onde nós devemos lançar as redes, aqui também em Atibaia para os irmãos. Então, estamos começando por aqui, né, uma nova igreja. Em Santos, Deus deu a direção para a gente servir os irmãos junto à Batista. Aqui nós estamos, então, servindo culto a Deus no clube, né, e o culto a Deus online para os irmãos de Florianópolis, que a gente continua dando assistência. E a gente faz também os cultos seguindo, né, e pedindo a direção de Deus para saber se a gente faz também aqui em Atibaia, em algum lugar específico, e também visitando os irmãos, afinal, a Igreja de Cristo, a igreja local, e não apenas a nossa denominação, né? Bom, era mais ou menos isto, meu amor. Algo a mais? Temos nosso retiro de Páscoa. Deve ser falado aí no relatório também pela Arielle e pelo Taylor. Mas nós também queremos deixar o convite aqui para vocês, né? Na Páscoa,
temos aí nosso retiro. Dá tempo de se inscrever ainda, hein? É isso aí. Vamos então para o nosso Retiro de Páscoa, que é 7, 8 e 9 de abril. Faça sua inscrição, vamos lá com a gente. Nunca vi alguém que se arrependeu de ter ido a um retiro, mas vejo muitas pessoas que se arrependem por não ter ido ao retiro. Bom, meus irmãos, era isto aí. Relatório aqui feito, né? Esperamos ver os irmãos em breve. Lembrando que aqui em Atibaia tem alguns quartos esperando pelos irmãos. Quando quiserem visitar a gente, será um prazer. Que Deus te abençoe e até o próximo relatório. Beijos. Tchau, tchau. Paz, irmãos, meu nome é Miriel, sou aqui da Ramá Pelotas e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Amém, meus irmãos. Voltamos aí então para o nosso momento do encerramento. Agora aquele monte de voz na edição. Será que tem alguém aí ainda? Tem. Fiel. Se tem, coloca aí. Eu ainda estou aqui. Glória. Eu resisto até o final. Né? Benção. A gente compartilhou um pouco aqui como foi, como tem sido, né? Aqui em Alvorada, e também os irmãos acompanharam aí os relatórios das demais localidades. Isso nos anima também aqui, né? Porque a gente, quando vai ouvindo, preparando esse programa de relatório, a gente vai sendo muito abençoado, vendo o que o Senhor tem feito. E também, como é gravado, como a gente falou, ali a programação a gente também depois revê, né, na íntegra e junto com os irmãos. E também a gente sempre recorda daquilo que o Senhor tem feito, e tem muitos motivos para se alegrar. Mas bênção, obrigado aos irmãos que ficaram conosco até o finalzinho aí. Eu sei que os irmãos, sexta-feira no Rio sempre é movimentado, fim da tarde, quem está trabalhando, fugindo do trânsito, pessoal indo para a praia. É aquele desafio que a gente já viveu um pouquinho, a rotina lá com os irmãos, pra gente saber, mas também tem os irmãos das demais localidades, São Paulo, irmãos aí Curitiba, espero que os irmãos lá de Sergipe, enfim, irmãos que ainda a gente nem conhece, se estão nos acompanhando, comente aí, aos irmãos que estão na rádio, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos aí, abençoando essa programação, e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, agradecendo essa parceria que nós temos tido aí junto com os irmãos, né? Seja da rádio, seja os irmãos dos demais relatórios, pastor Érico que tem nos abençoado, então só temos motivos para agradecer o Senhor aí. Quer Amém. dar um tchau, Varô? Amém, quero agradecer aí os irmãos que perseveraram conosco, conseguiram acompanhar o programa dessa semana. Não esqueçam, semana que vem, se Deus quiser, e Jesus não voltar, estaremos aqui novamente a partir das 3 horas na sexta-feira. Já deixa aí reservado. Porque amém Maranata, fiquei na minha cabeça. Amém aqui, Maranata. né? Tipo assim, amém se não amém voltar, para os dois. Amém se voltar, eu anseio por esse Glória. dia. Mas deixem aí já o horário e a data reservada, o programa de relatório da Ramá Sul, sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Nós já estamos aqui, se Deus quiser, né? Depende também da internet, depende de um monte de coisa que está por trás, mas a programação é que estejamos a partir das 3 horas. E também contamos aí com os irmãos para copiar, compartilhar, para que outras pessoas também sejam edificadas. Amém. E para que, já que falamos tanto, né, do momento que tivemos lá no Rio, enfim, vou ver, né, e agora deixo aqui um desafio, se não der certo, vocês vão ver que o programa vai simplesmente finalizar, mas se der certo, a Amanda aí conseguir colocar o nosso vídeo do retiro deste ano, né, para os irmãos que não conseguiram ir, ficarem com um gostinho para poderem ir no próximo, que vai ter no Rio, né, então não perca a oportunidade, aproveita aí a oportunidade que Deus está te dando, mas através desse vídeo você consegue acompanhar vários momentos aí de pessoas e irmãos que estavam lá no retiro sendo abençoados, e que foi uma bênção, né? Uma pena que acabe, é um ambiente que a gente fica desejando que não acabe, mas o Senhor, Ele também nos chama para que a gente continue a pregar o Evangelho a quem não conhece. Isso aí a gente vai desfrutar na eternidade. Então, né, deixa aqui o desafio, se a Amanda conseguir. Agora, finalizando o nosso programa dessa semana, você consegue então acompanhar o vídeo do Retiro de Carnaval 2023. Tá bom? Fiquem na paz
E até mais. Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima. Tchau. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode, Santo pode, só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.